Porque Danzo acreditava que podia decidir o destino de Konoha sozinho, porque se via como o único lúcido num mundo de idealistas. Para ele, os Hokages eram fracos e a democracia uma ameaça à segurança. Achava que o bem coletivo justificava qualquer ato de crueldade. No confucionismo, se ensina que o líder justo governa pelo exemplo, não pelo medo. Mas Danzo governava nas sombras, acreditando que o terror mantinha a ordem. E foi por isso que nunca foi Hokage, porque nunca entendeu o que era liderança. Porque Danzo criou a raiz dentro da Anbu, porque queria controlar o que nem o próprio Hokage podia ver. A raiz nasceu como uma versão silenciosa da Anbu, sem emoção, sem compaixão, sem identidade. No taoísmo, o desequilíbrio nasce quando a sombra domina a luz, e Danzo alimentou a sombra até ela consumir o corpo inteiro da vila. Ele não criou proteção, criou uma praga que cresceu debaixo das fundações. Porque Danzo via a compaixão como fraqueza, porque confundia humanidade com vulnerabilidade. Para ele, sentir era o mesmo que errar. Mas quem tenta eliminar o sentimento também elimina o senso moral. No budismo, o desapego não é negar o sentir, é compreender o sentir. Danzo fez o oposto, amputou a empatia para se tornar invencível, e no processo esqueceu o que é ser humano. Porque Danzo se envolveu no massacre do clã Uchiha, porque enxergava ameaça em qualquer forma de poder que não pudesse controlar. Os Uchiha queriam justiça, ele viu rebelião, e na mente dele, o único jeito de garantir paz era apagar a diferença. Na arte da guerra, Sun Tzu diz que a vitória suprema é vencer sem destruir. Mas Danzo destruiu antes mesmo de tentar negociar. Ele não venceu o inimigo, matou o reflexo que o assustava. Porque Danzo odiava Itachi e ao mesmo tempo o usava como arma. Porque precisava de alguém que fizesse o que ele não tinha coragem de fazer. Itachi foi o sacrifício perfeito para manter sua imagem limpa. No estoicismo, o verdadeiro homem de virtude age conforme a razão e aceita o peso de seus atos. Danzo era racional, mas covarde. Usava os outros como escudo e depois chamava isso de estratégia. Porque Danzo roubou os olhos dos Uchiha, porque queria possuir o poder que dizia temer. Recolheu olhos como quem coleciona segredos, não para ver melhor, mas para nunca ser visto como fraco. No budismo, o apego ao poder é a forma mais sutil de ignorância. Danzo acreditava estar evoluindo espiritualmente ao dominar o proibido, mas se tornou escravo da própria paranoia. Por que Danzo acreditava que o fim justificava os meios? Porque o medo moldou toda a sua vida. Ele nasceu na era das guerras e achou que só sobreviveria sendo cruel. No taoísmo, se ensina que quem tenta controlar o mundo, o perde. E Danzo tentou controlar tudo: Hokage, Anbu, aliados e inimigos. No fim, perdeu até o controle da própria alma. Por que Danzo traiu Hiruzen, o terceiro Hokage, tantas vezes? Porque achava que a amizade e lealdade eram um luxo de quem vive em paz. Enquanto Hiruzen acreditava em diálogo, Danzo acreditava em espionagem. No Bushido, a lealdade é a virtude mais alta, mas Danzo transformou lealdade em ferramenta política. Ele não servia a Konoha, servia à própria ambição. Por que Danzo se aliou a Hanzou e interferiu na guerra de Amegakure? Porque queria moldar um mundo fora das fronteiras de Konoha. Manipulou o medo de Hanzou para eliminar Yahiko e destruir o sonho de paz da Vila da Chuva. No confucionismo, se ensina que o governante sábio busca harmonia, não domínio, mas Danzo queria hegemonia, e no processo plantou a semente que deu origem a Akatsuki. Por que Danzo via os órfãos como ferramentas de guerra? Porque acreditava que o sofrimento produzia ninjas mais leais, pegava crianças sem nome e transformava em armas sem rosto. No budismo, a compaixão é a cura do sofrimento. Danzo fez o oposto, multiplicou o sofrimento para alimentar sua causa. Criou soldados obedientes, mas perdeu a humanidade da vila. Por que Danzo escondia tantos segredos debaixo da terra? Porque tinha medo da luz. Toda a estrutura da raiz funcionava no subterrâneo, como se a verdade queimasse. No taoísmo, o equilíbrio depende da transparência. E o segredo é o veneno do espírito. Danzo criou um império de sombras, e quando as luzes se acenderam, ele desapareceu com elas. Por que Danzo se dizia patriota enquanto destruía Konoha por dentro? Porque acreditava que a vila era um corpo e ele a infecção necessária para imunizar.
No estoicismo, se ensina que a virtude está em servir ao todo, não em controlar o todo. Mas Danzo confundiu proteção com posse. E quem tenta possuir o que deveria guardar, acaba corrompendo o próprio propósito. Por que Danzo quis ser Hokage a qualquer custo? Porque via o cargo como redenção, não como um serviço. Ele queria o título, não o fardo. No Bushido, a honra vem de servir, não de dominar. Mas Danzo serviu a si mesmo, e quando tentou subir ao trono, o próprio trono rejeitou. Por que Danzo nunca se arrependeu? Porque achava que arrependimento era sinal de fraqueza. Para ele, a consciência era um luxo de quem não precisa tomar decisões difíceis. No budismo, o arrependimento é a porta da libertação. Mas Danzo preferiu morrer acreditando que estava certo. E esse foi o verdadeiro castigo: morrer sem perceber o próprio erro. Por que Danzo via o mundo como um tabuleiro? Porque só sabia lidar com pessoas como peças. No confucionismo, se ensina que o líder sábio enxerga a humanidade em todos. Mas Danzo só viu utilidade. E quando as peças se esgotaram, o jogo acabou. Ele se viu sozinho, e ninguém mais jogava com ele. Por que Danzo se comparava aos Hokages que desprezava? Porque invejava o amor que eles recebiam. Queria ser respeitado, mas escolheu ser temido. No taoísmo, o rio profundo é aquele que corre em silêncio. Danzo queria a profundidade, mas só cultivou abismos. E a diferença entre os dois é que um dá vida, o outro engole tudo. Por que Danzo tentou manipular até a morte? Porque acreditava que podia enganar até o próprio destino. Usou Izanagi como se fosse um direito divino, mas esqueceu que cada uso custava um olho e uma parte da alma. No budismo, se diz que toda ilusão cobra seu preço. E o preço de brincar de Deus foi morrer cego pela própria arrogância. Por que Danzo representa o lado mais sombrio de Konoha? Porque foi o reflexo de tudo que a vila tentou esconder: o autoritarismo, o controle, o medo da diferença. No Bushido, o verdadeiro guerreiro age com honra até diante da morte. Danzo morreu tentando controlar o incontrolável. E sua última visão foi o próprio fracasso se olhando de volta. Por que o nome de Danzo ainda causa desconforto? Porque ele representa o que acontece quando o medo se disfarça de patriotismo. No taoísmo, quem tenta segurar o vento, o perde. E Danzo tentou segurar o mundo inteiro. Acabou soterrado pelos próprios segredos. E provou que o verdadeiro inimigo de Konoha nunca esteve fora, sempre esteve no subterrâneo. Somos a Mentalidade Geek. E o que aprendemos hoje é que o poder, quando nasce do medo, sempre termina na destruição. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso.